Vamos para outra área de análise, Ravel, que é até onde vai essa crise. Né? O semblante chega muda. Vê na tela. Ficou triste. Tem o Bandeira Bahia, lá atrás, tá assim, ó. Tem a 16ª campanha no retorno. Tá? Um dos piores times do campeonato no segundo turno. Último colocado nas últimas 5 rodadas. Vem perdendo força. E já trazendo aqui os números da disputa, né? Nessa de perder força, mesmo o Cruzeiro deixando pedaços pelo caminho, fazendo a campanha muito fraca, desperdiçando pontos, jogando mal, travado desde a chegada de Fernando Diniz, uma hora passaria, né? Na semana passada era todos congelados, foi a nossa manchete, né? Uma hora descongela, né? Vai lá, pega o Criciúma, mesmo jogando mal, chegou a ter sofrimento durante o jogo com o Criciúma, mas venceu o jogo. O Bahia leva a virada de Juventude, você inclusive estava em Caxias do Sul, tá? Perde a 7ª posição, tá? E aquela conta que garantiu o 7º agora vai ter que fazer uma nova conta para garantir o 8º. E eu já pergunto se você sente risco de também perder a 8ª posição, né? Você tem o Vasco, a 3 pontos, mas um time que tecnicamente inferior, tá? E o Atlético Mineiro, que esse sim não consegue render no Brasileiro, na última rodada desperdiçou pontos contra o Atlético Goianiense, tá? Mas que tem um jogo a menos e talvez comece a sentir a necessidade de ir disputar essa vaga, né? Afinal, já perdeu a Copa do Brasil e esperar voltar para a Libertadores sendo campeão da Libertadores é uma missão talvez mais difícil do que tirar esses 5 pontos do Bahia. 2 jogos a menos o Atlético, tá? Exatamente. Se vencer os 2, tá? O Atlético hipotético estaria já na frente do Bahia. Um H-menãozinho breve antes de responder sua pergunta, Fred. Já que você falou dessa minha ida a Caxias do Sul, idazinha chata, viu? Primeiro que não tem voo direto para lá, obviamente, é um aeroporto que passou por uma requalificação recente em razão das tragédias oriundas das enchentes no Rio Grande do Sul. Então se tornou ali uma alternativa ao aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, né? Mas ainda é um aeroporto com muita dificuldade de pouso, né, de grandes aviões, porque não tem tantos instrumentos, a aproximação é complicada, é uma cidade que fica a 690 metros acima do nível do mar, então você tem proximidade da pista com as nuvens, muita neblina, enfim. Chato, moral da história, meus voos atrasaram, não consegui pousar em Caxias, pousei em Florianópolis, peguei 7 horas de ônibus, mais 1 hora até Bento Gonçalves, onde eu fiquei, para depois ir pro jogo. Ainda bem que você foi premiado com um grande jogo. Meu amigo. Não, a grande atuação do Juventude, de fato. Foi chato, viu? Chato. E tudo isso desemboca na sua pergunta, Fred. Eu acho que essa crise vai até o final do campeonato. Esse time do Bahia fede a fracasso. Respondendo sua pergunta diretamente, é isso aí. Tem-se até um burburinho aqui dentro da torcida de que se abrir G8, o Bahia termina em 9º. Se abrir G9, o Bahia termina em 10º. E eu acho que não é nenhum absurdo se pensar nisso, não. Porque o Bahia está vendo todas as janelas de oportunidades, de possibilidades se abrirem diante dos seus olhos e ele mesmo fechar. A gente já cansou de falar aqui nas análises recentes dos raios-x de que o Bahia é o seu principal concorrente, uma vez que o Cruzeiro sofre para ganhar seus adversários, ganhou a primeira agora, né, com o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, passa por dificuldades. O Vasco é o time mais interessado, mas que também tem uma tabela muito difícil. O Atlético Mineiro estava ali imbuído a vencer as competições internacionais, agora só tem mais uma. Não é absurdo projetar que depois que a tabela se ajuste, né, uma vez que o Atlético também tem 2 jogos a menos, a gente já projete que esse baixo desempenho do Bahia culmine também em ser ultrapassado por mais um adversário. Eu não trato como um absurdo ver quando o Atlético chegar nesses mesmos 5 jogos, ou no mesmo número de jogos que o Bahia, seja lá 5, 4, que o Bahia seja ultrapassado por esse Atlético, mesmo que o Atlético esteja muito mais focado nesse momento em ganhar a Libertadores. Porque o Bahia não dá respostas. E aí, para piorar todo esse cenário, a tabela imediata do Bahia, né, o próximo jogo, é um jogo dificílimo, um jogo duríssimo.
O que, Ô, que Minhoca, pode fazer rapidinho, a só gente um ponto, acreditar? Ravel, desculpa. Minhoca, quando o Bahia voltar a campo, o Atlético vai ter jogado os dois já, né? Já. Vai estar todo mundo Perfeito. igualado. Todo mundo igual. E aí eleva a pressão, né? Ou não, né, Ravel? Mas pode Isso. seguir. Eu acho que eleva a pressão. E você soma aí, são uma série de fatores. Jogo difícil na próxima rodada. O que leva o torcedor a acreditar que o Bahia, que não consegue jogar bem contra a Juventude, que não consegue jogar bem contra outros adversários tidos como mais acessíveis, sem nem conseguir pontuar. Como eu disse aqui, o Bahia já fez um ponto dos últimos 15 disputados. É o último colocado. A gente está falando de um Atlético de Goiás pontuando mais que o Bahia, de um Cuiabá pontuando mais com o Bahia, clubes que a gente já trata aqui como virtualmente rebaixados. E o Bahia, que disputa uma vaga na Libertadores, é tão desmobilizado recentemente que o seu aproveitamento o colocaria na última colocação do Campeonato Brasileiro. Isso somado a um ambiente pesado, fake news dentro da própria torcida, enfim, elementos que estão colocando o clube numa espiral de merda tão grande que o pesadelo não parece ter fim. É muito difícil projetar o Bahia conseguindo brigar na Libertadores, acessar a Libertadores do ano que vem, com a postura que o clube vem tendo nas últimas rodadas. E como eu disse, para piorar, você não consegue nem atingir os resultados a partir das mudanças. Eu falo isso porque nas últimas rodadas aconteceu aquilo que o torcedor vinha cobrando já há algum tempo. Alguns jogadores que tinham cadeira cativa no time perderam a titularidade. O Bahia mudou um pouquinho a sua postura, a maneira de jogar, passou a, em algumas partidas, ter menos posse de bola, trocar menos passe que o adversário, embora parte da característica de fato se mantenha, né, como o jogo de toque curtos e passes apoiados, mas o Bahia negociou um pouco com sua filosofia de jogo e ainda assim os resultados não vêm. E para piorar, você ainda tem, veja quantas vezes eu já falei para piorar, né? Você tem ainda momentos de apatia de atletas que vêm fazendo um campeonato bom. No último jogo, o Bahia jogou bem por 5 minutos. Depois assistiu o Juventude jogar bola. Então, quando você tem cenários que projetam que parece que o Bahia vai conseguir dar um respiro, desafogar um pouquinho essa corda que no momento encontra-se no pescoço do time, ele volta à sua postura habitualmente conhecida nesse recorte recente, Fred. Então, a crise vai até o final do campeonato. E o temor real, né? E aí seria o Atlético Mineiro ou até o Vasco, né? Como é que você olha para esses dois perseguidores? Eu acho que, como eu disse, né, o fato do Atlético Mineiro ter mais jogos ainda por jogar e conseguir imaginar que agora a tabela do Atlético se abre um pouquinho mais, né, com o Flamengo mais desmobilizado, com o Atlético Paranaense que vive também um cenário claudicante, brigando para não cair, mas ainda muito desesperado no ano do centenário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí quando tratarmos a Red Zone. Mas o fato é que o Atlético também, eu acho que a gente começa a olhar com mais atenção aí para esse Atlético. Eu colocaria como principal perseguidor, embora o Vasco esteja matematicamente à frente. Eu ainda vejo a tabela do Vasco, embora tenha Atlético Goianiense e Cuiabá, como uma tabela mais pesada, com Inter, com Corinthians, com o próprio Atlético. É difícil projetar, para mim, o Vasco fazendo uma pontuação aí superior a 50 pontos, por exemplo. Então é difícil. Já o Bahia, apesar de tudo, tem uma tabela relativamente acessível, embora você tenha o Palmeiras difícil. Vasco e Bahia tem em comum o fato de terem os dois times rebaixados na tabela, né? Isso. E o Bahia tem o plus de pegar o Atlético Paranaense em casa. Precisa pontuar nesse jogo se quer alcançar esse objetivo. Então, a tabela do Bahia é ligeiramente superior, melhor do que a do Vasco, acessível. Então, você tem elementos ali que podem colocar o Bahia, apesar do momento, analisando o contexto de tabela, com um ligeiro favoritismo em relação ao Vasco. Agora, contra o Atlético, eu não colocaria, não. Na verdade, cá entre nós, né? São 3 jogos iguais, inclusive os mandos de campo iguais, né? Que é Atlético Goianiense em casa, Cuiabá e Corinthians fora. Só tem a variação em 2 jogos. O Bahia, nos 2 outros em casa, joga contra Palmeiras e Atlético Paranaense, e o Vasco contra Inter e Atlético Mineiro. Tá? Então são tabelas equilibradas, mas aí os 3 pontos na frente, eu concordo com você. A diferença aí é o Atlético Paranaense em relação ao Atlético Mineiro. Tá? E os 3 pontos, tá? Os 3 pontos. O fiel da balança aí são os Atléticos, né? O fato do Bahia pegar o Paranaense e o Vasco pegar o Mineiro com os 3 pontos na frente faz com que a situação do Bahia seja levemente superior. Tem só um detalhe aí, e um saldo absurdamente superior, né? Então... Também. Tem um detalhe também aí. 14 gols de diferença. O Cruzeiro, quando volta da data FIFA, já vai poupar, né?
Esse jogo contra o Corinthians vai ser no feriado, né? Que é o novo feriado aí do Nacional, dia 20 de novembro. Vai ser 11 horas da manhã. Feriado de que é isso, Minhoca? Consciência Negra. Isso, Consciência Negra, exato. Que aí agora é nacional. Era feriado em São Paulo, virou feriado nacional. Virou feriado nacional. E o Cruzeiro, obviamente, deve poupar nesse jogo contra o Corinthians. Claro, o jogo do Bahia não é nada fácil, enfrentar o Palmeiras, mas a depender do contexto, né, do que esse Cruzeiro possa ter aí como condição, né, é uma equipe isso, Minhoca. Né, eu não vejo o Bahia assim com total impossibilidade de olhar para cima, não. Ainda vejo o Bahia competindo com o Cruzeiro por esse 7º lugar, tá? Eu acho que pesa muito mais o estado anímico, porque o Cruzeiro, de fato, ainda tem aí jogos que vai poupar, ainda tem foco na Sul-Americana. Em tese, daria para competir. O problema é esse estado anímico que não... A tabela do Cruzeiro é pior, aliás, né? A tabela do Cruzeiro é até pior, assim, Corinthians fora, Palmeiras... porque só tem 2 em casa, né? Ao contrário de Bahia e Vasco. Vai ter que ir pro Jacone ali, pro Juventude. Davi fez uma lembrança boa. Eu até deveria, de fato, ter incluído aqui. Eu tirei o Corinthians da turma do zona de rebaixamento, mas eu poderia ter trazido o Corinthians para cá. A gente falou desse cenário, Fred, no último raio-x. Pro Vitória, quem vencesse o confronto entraria, porque a tendência era que Vasco acabasse perdendo, o que aconteceu. Isso. E aí a gente vê agora um Corinthians que vai pegar Cruzeiro, vai pegar Bahia. É isso que Davi chama, exatamente. É o que Davi me colocou aqui no nosso pastor Davi colocou aqui na mensagem, né? Fred, o Corinthians está 41 pontos e tem um monte de confrontos diretos nessa tela. Acho que é perseguidor também nessa tela, como eu falei, tem Cruzeiro em casa, Bahia em casa e Vasco em casa. E vem de 13 pontos nos últimos 15 disputados, é o que o Arthur tá trazendo aí. O momento do Cruzeiro, do Corinthians é inversamente proporcional ao do Bahia. E se tem um clube que precisa muito terminar entre os 9 primeiros, por mais que não aconteça ali o G9, né? Porque se ele terminar em 9º, ele vai para a Copa do Brasil. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Mesmo que não tenha G9 de Libertadores. Isso, exatamente. Então, assim, é uma urgência grande para o Corinthians terminar aí nessa primeira parte de tabela ali entre os 9 primeiros. Não, se a gente coloca o Corinthians nessa tela aqui, ele é a equipe com o melhor momento dos 5. Total. Eu não queria que o Corinthians fosse para a Copa do Brasil. Eu também não. Não é secando o Corinthians, não. Era secando esse modelo da Copa do Brasil. Porque, como já aconteceu com o Santos, se o Corinthians... Assim como eu acho que mudaria, assim como foi o próprio rebaixamento do Corinthians, tinha as viradas de mesa, e na época, Fred, lembra que a gente dizia, quando o Corinthians for cair, eu disse, se jogar a Série B, não tem virada de mesa nunca mais. Porque eu sempre pensei assim, que no dia que tiver uma virada de mesa, o Corinthians, porra, o segundo clube mais popular do Brasil, vai dizer, meu amigo, vai jogar sua Série B, irmão. Eu joguei, vai jogar, não tem virada de mesa mais não. Porque era muita esculhambação. Na hora que o Corinthians jogou, caiu e jogou, não tem virada, pra mim não ia ter. Tipo, o Corinthians ou o Flamengo, um desses dois, cair e jogar, o Flamengo não caiu. E nessa Copa do Brasil eu acho que é a mesma coisa. É muito absurdo que os clubes da primeira divisão não tenham vaga automática. A questão da estrutura do estadual, que os times da primeira divisão não tenham vaga na Copa do Brasil. Isso é muito óbvio. Assim, como é que você faz uma competição que tem 90 clubes e os 20 da Série A, até para quem paga tanto, já não estão garantidos. De repente, o Corinthians ficar de fora seria até bom para reformular esse conceito, que a Copa do Brasil pode até aumentar, pode ter, sei lá, 140 times, mas os 20 da primeira divisão, pelo menos, tem que participar, pô. É assim, é um absurdo muito grande. É mais fácil no Paulista. Perceba, no Campeonato Pernambucano, no Baiano, no Cearense, basta que não aconteça, cair numa semifinal, por exemplo. Morto, já não vai para a Copa do Brasil. Só vai campeão e vice, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil. O ranking salvava um pouco isso. Na hora que tiraram o ranking, reclamavam muito. Eu não reclamava, não, porque eu imaginava que ia ter esse tipo de coisa. E a Copa do Brasil ela tem que, na verdade, abraçar os times, não. Também acho. Deveria ter. Não excluir. Então, assim, se o Corinthians. Se o Corinthians ficar de fora, eu acho que isso poderia gerar esse movimento. E ainda assim, algum brasileiro conseguir explicar para alguém fora do Brasil que um time da Série A não vai jogar a Copa do Brasil. Ninguém vai entender. A Copa da França tem 7 mil clubes. Nesse ponto ainda que Arthur trouxe sobre o momento do Corinthians, não é só o melhor dentre os que estão na tela, não. É o melhor do Campeonato Brasileiro junto com o Internacional. Nos últimos 5 jogos, fez 13 pontos. Aí tá pagando
uma fortuna pro atacante que tá começando a definir todo o jogo, pô. Assim, o cara, Se, o cara entrou... se a gente der 9 pontos pro Bahia, é muito pelo que o Bahia tá jogando, né? É muito. Mas É muito pelo que o Bahia tá jogando, mas não é Peraí. muito se você olhar a tabela. Não, mas a 9 tabela de é 15, 9 de 15 para um time que tem 1 de 15 é uma pequena. Mas o problema é que tem Cuiabá e Atlético Goianiense, seriam 6. Mas o Cuiabá acabou de vender um empate, eu né? sei. Vender caro. Esse Sim, Cuiabá sim. Atlético Goianiense tá maltratando Não, todo é. mundo, viu, recentemente. Na verdade, é o Bragantino, né? O Bragantino é que tá valorizando esses dois aí. Imagina Tá que Não, mas Libertadores. o Atlético ganhou do Atlético Mineiro. Ele ganhou do Fluminense. Mas enfim, 7. Vamos lá de 7. Atlético Goianiense. 7 eu acho que é bem Bahia, natural na última acontecer. Atlético Goianiense e Bahia na última rodada. O Bahia Vasco Atlético. precisa que o Atlético não perca do Bahia. Pelo amor de Deus, pô. Assim, se isso tá acontecer, mal, o Vasco claro. pode ir para Libertadores. Tu acha que é um jogo moroso pro Bahia? Não, De não jeito é moroso. Não. É porque eu acho que E vai se fosse o depender Corinthians, muito. imagina o tanto de mal. Não, que mas não ia. aí eu acho que o que vai pesar aí, gente, é por acaso assim. É porque quando tiver a final da Libertadores, vai ser no dia 30 de novembro. Aí vai faltar 2 rodadas, ou seja, esses 2 últimos jogos aí para todo mundo. Até lá a gente não sabe se o campeão vai ser o Botafogo ou o Atlético Mineiro, tipo 8º colocado, entendeu? E a Sul-Americana aí- é uma semana antes, né? Como é? E a final da Sul-Americana é uma semana antes. Exato, vai ficar faltando 2 rodadas, ou seja, para o Bahia vai estar faltando Corinthians e Porque tu Atlético falou 30 Goianiense. de novembro, tu falou da Libertadores, pô, a final. Final da Libertadores, 30 de novembro. Aí Isso eu- vai ficar faltando 2 rodadas para acabar o Não, brasileiro. então, e a da final da Sul-Americana é uma semana antes, ou seja, a definição que se porque vira o assim, G9 vai ser logo ali também. É porque o do Cruzeiro eu ainda tenho dúvida ali, em termos de. Porque eu vejo o Racing levemente favorito. Mas nesse Botafogo e Atlético Mineiro é que eu vejo uma certa indecisão e vai depender do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem até ali o jogo do São Paulo para ter um foco, para meio que largar no jogo do Juventude já pensando na Libertadores. Até lá, vamos ver o que é que o Galo faz. Agora, dentro desses 7 pontos que Fred projetou aí, É isso que eu ia dizer. Vamos Tendência dizer 7. isso. A tendência é natural, quando você olha para a tabela, é imaginar que esses 7 pontos venham nas partidas contra Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Isso. Mas, pensando aqui, fazendo o papel de advogado do diabo, pensando nessa questão da briga com o perseguidor Corinthians, um desses 7 tem que ser, pelo menos, ali contra o próprio Corinthians. Mas vê onde eu vou chegar. Só que por outro lado, Fred, mas olha só, veja só. Só que por outro lado, se o Bahia chega para fazer 7 nas últimas 3, juntando 1 de 15 e transformando esse 1 de 15 em 1 de 21, pelo amor de Deus. Aí eu acho que não tem cenário que possa sustentar essa campanha. Mas vê só, vamos dar os 7 pontos ao Bahia, 53. Tá? O Corinthians ganha tudo, eu acho, né? O Corinthians teria que ganhar 4 jogos para chegar nos mesmos 53 e aí deixa eu ver o número de vitórias. É lá embaixo que o Corinthians ganhou quase ninguém no campeonato. O Corinthians chegaria a 13 vitórias, mas o Bahia teria mais, né? Então, assim, ele teria que fazer 1 ponto a mais. Teria que ser. Se o Bahia fizer 7 pontos, que eu acho que é o mínimo que a gente consegue colocar aqui, 7 pontos para o Bahia, o Corinthians vai ter que fazer 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Manter a invencibilidade que ele conquistou nas últimas 5 até o final, né? E aí, basicamente, significaria ele ganhar do Cruzeiro e do Vasco, que são os outros 2 que estão brigando com o Bahia, né? Fazendo com que o Bahia praticamente também se consolide no G8 e torcendo para o Botafogo ganhar a Libertadores. Então, assim, o Corinthians é um perseguidor, mas para o Bahia é muito extremo. Teria que o Bahia, assim, ser nas últimas 5 rodadas o mesmo Bahia que foi nessas 5 até agora. O Vasco teria que fazer 11 ou mais, né? Nesses 15 pontos. Também é muito ponto para o Vasco, apesar da tabela ser boa também. Além da quantidade de pontos total que o time vai fazer, é o rodada a rodada, pô. Se o Bahia perde do Palmeiras e o Vasco ganha do Internacional, a rodada seguinte já tá com 46 a 46, o ambiente já é completamente diferente. Então a gente pensa essa pontuação a longo prazo, considerando o longo prazo essas rodadas finais, mas o curto prazo, ou seja, o rodada a rodada também, a corrida de cavalo ali, nariz a nariz, faz diferença em relação... E a gente tá vendo, a gente acompanha aqui o raio-x da Série B, tá muito claro o quanto que isso pode influenciar nos clubes. E no caso do Bahia, a curva já é muito negativa, pô. Assim, ainda que o Bahia... Porque se ele tem um jogo difícil com o Palmeiras e os outros são mais pontuáveis.
Mas o tamanho da pressão que o Bahia teria, se não conseguir ir bem contra o Palmeiras, o tamanho da pressão que o Bahia teria para esses jogos seguintes diminui a capacidade de pontuação desses jogos, pô. Exatamente, macho. É o que eu disse. Assim, por mais que a gente falando em 7 pontos aqui, chegar a 53 até o final, o contexto importa, né? Imagina o Bahia zerar com o Palmeiras e o Atlético Paranaense, juntando com mais 5 jogos. 7 jogos sem conseguir vencer uma partida, fazer 1 ponto em 21, pelo amor de Deus. Mesmo que matematicamente você possa pensar nesses 7 pontos, o contexto implode o time. É por isso que o Bahia tem que ir para esse jogo do Palmeiras como tentar ganhar o bônus. Porque é o bônus, resumindo é isso. Então, qualquer coisa que vier contra o Palmeiras, isso pode fazer o fator emocional mudar. Porque aí já vai o jogo do Atlético Paranaense, uma outra motivação, né, E se quiser se apegar, Minhoca, no imponderável, o Bahia de 2023 também não atravessava um bom momento e venceu o Palmeiras na Fonte Nova por 1-0, o gol de Cauli na época, senão, gol de Tassiano. Então, assim, se quisesse o torcedor mais fire quiser se apegar em alguma coisa para poder relembrar um contexto, um cenário, esse mesmo Palmeiras foi campeão no ano passado, o Bahia conseguiu fazer uma ferida e foi importantíssimo para conseguir se manter na Série A. Hoje as pretensões são outras, o cenário também é preocupante, mas de repente é isso que o torcedor pode se apegar e fundamentalmente entender que numa sequência de 2 jogos seguidos agora em casa contra um adversário que ninguém coloca 3 pontos, é trabalhar o jogo e pensar no Atlético Paranaense fundamentalmente. Eu ia dizer que assim, para além, só um último comentário assim, para além obviamente do efeito negativo, para além do efeito negativo do Bahia de somar poucos pontos nas últimas rodadas, tem o efeito negativo dele ter atraído mais gente para a disputa, né? Porque quando a gente comentava aqui recentemente, e Ravel era até bem enfático de que o Bahia caminhava a passos largos para garantir pelo menos o G7, o G8, era justamente porque a gente não via muita gente competindo com o Bahia. E aí hoje o Bahia ter parado no campeonato faz um Atlético Mineiro, por exemplo, olhar para essa sequência que ele vai ter agora antes da Libertadores, depois de ter perdido a Copa do Brasil, espera aí que dá para eu fazer eu acho que o Atlético Mineiro é o grande adversário, é o único. Exato, porque se o Bahia tivesse vencido aí, tivesse mais 4 pontos, tivesse com 50, talvez o Atlético olhasse e disse, ficou ruim para eu conseguir na Série A aqui, vou ter que focar na Libertadores mesmo, deixa para lá. Mas ele atraiu isso e ainda tem um Corinthians sonhando, que só tá sonhando porque o Bahia tá dando espaço, né? E aí é o que eu digo, concluindo aquele meu raciocínio do Corinthians, para mim o Corinthians só é perseguidor ao Bahia se o Bahia continuar sendo o time das últimas 5 rodadas. Se o Bahia melhorar para 7 pontos, eu já acho que fica impossível a missão do Corinthians. Rodrigo, vamos trazer... É por isso que eu ainda coloco, Fred, o Atlético como principal perseguidor, tá? Isso.